São 12 horas e 4 minutos, está no ar o programa Folha Notícias. Eu sou Bruno Albuquerque, 20 de outubro de 2020. Já começar o nosso programa mandando um forte abraço para blogueirinho estourado nas redes sociais. Um forte abraço para você e vamos para os principais destaques de hoje. Rui Costa apela para que prefeitos retomem testes da Covid-19. Nós já falávamos, inclusive, aqui no programa sobre isso. Nunca mais foi publicitado a compra de testes rápidos pelos prefeitos. Então, se liguem nessa questão dos testes rápidos. E o blogueirinho está dizendo aqui, ó, olha o sorteio do blogueirinho oficial. Vão lá, entra nas redes sociais do blogueirinho, veja lá o que ele está sorteando, viu? Proposta do Renda Brasil prevê renda mínima sem furar teto. Bruno Reis move ação contra César Leite na Justiça Eleitoral. Políticos baianos ostentam eventos com aglomeração. Chico Rodrigues deixa Conselho de Ética do Senado após dinheiro na cueca. E ainda teria dúvida de que ele não deixaria? Bolsonaro diz que vacinação contra a Covid-19 não será obrigatória. Na verdade, o que a gente percebe já nós vamos comentar sobre isso, é que a vacinação ela será como as outras vacinas. Luizas, um abraço. Hudson também, um forte abraço para vocês. Luiz Santos, um abraço também para todos os nossos ouvintes internautas que estão nos acompanhando em Alagoinhas, Catu, Pujuca, Mata de São João. Doutor Alain, um forte abraço para você. Lá em Entre Rios também a família Argolo, um abraço. São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Amazonas, no Pará também um forte abraço para Dandan Rocha, estourado lá. Luiz Santos, um forte abraço para você. Vamos lá, seguindo ainda com as principais matérias. Vitória empresta Juan Levine para o Jacuipense até o fim da temporada. Bruno Reis e Ana Paula Matos visitaram quase metade dos bairros de Salvador em 3 semanas. Haja fôlego, viu? Parece que Bruno vai adotar também o apelido de Bruno Correria, viu? 3 morrem após caminhão explodir em acidente. Caso ocorreu em estrada vicinal na cidade de Cocos. Emicida critica a atenção dada a Holiday por lançamento de rap. Canalha mal intencionado. Parece que Holiday começa a tomar também as suas pedradas. Ainda com as principais notícias, filho condenado de prefeito comandou sessão de tortura que matou vaqueiro, diz decisão na cidade de Itabuna. Ainda com as principais notícias, eleições contarão com mais de 108 mil mesários na Bahia. O brasileiro realmente ele tem que ser estudado. Com toda essa pandemia, com todos esses percalços, ainda teve brasileiro que foi ser mesário voluntário, não acredito. Câmeras no metrô já monitoraram temperatura de mais de 2,7 milhões de passageiros. O Ministério Público diz que live de Caetano para a campanha de Manuela Dávila não se enquadra em showmício. Olha aí, a Semineto se anima com o favoritismo de Bruno, mas com humildade. A eleição só se resolve depois que a urna é fechada ou aberta, né? Para a contagem dos votos. E já nós vamos falar também do boletim epidemiológico da cidade de Camaçari e também a previsão do tempo para essa semana e o final de semana. Vamos a um breve intervalo e já estamos de volta. Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. O pensamento suicida é um problema que atinge milhares de pessoas no mundo. Está mais próximo do que podemos imaginar. Compreender isso e dar atenção a alguém em sofrimento já é uma grande atitude de prevenção e socorro ao suicídio.
As relações entre pessoas, em casa ou no trabalho, podem curar, fazer adoecer e fazer morrer. Depende de como cada pessoa lida com o sofrimento. E cada um de nós lida de maneiras diferentes. O ambiente doentio é repleto de julgamentos, ofensas, desrespeito e críticas que destroem. Falta compreensão sobre as necessidades do outro. Já um ambiente saudável tem mais afeto, mais brincadeiras, mais abraços e mais colaboração. Ajuda a afastar maus pensamentos e momentos de tristeza. Agora pense, em qual deles você gostaria mais de estar? Se você é autoridade, um líder, amigo ou familiar, faça a sua parte. Repreenda as fofocas e intrigas. Evite palavras destrutivas. Não permita difamação, julgamentos e críticas negativas, assédio moral ou sexual. Se não puder elogiar, não desvalorize. Se perceber que alguém precisa de ajuda, não se afaste e não se omita. E lembre-se, a palavra tem força, mas o afeto de um abraço, muito mais. Voltamos com o programa Folha Notícias e hoje já começando com a polêmica dessa semana. A polêmica foi em torno do show da cantora na cidade do Pará. A aglomeração em show da cantora gera polêmica nas redes sociais. Uma multidão se aglomerou em um show da cantora Mariana Fagundes na cidade de Tailândia, no Pará, no último final de semana. Nas redes sociais, a cantora compartilhou um vídeo com um trecho da apresentação onde é possível ver centenas de pessoas próximas uma das outras, contrariando as recomendações de médicos e especialistas contra a Covid-19. Rapaz, eu realmente ainda não consigo entender esses critérios. Sérgio Luiz, um abraço. Lara, Brenda, forte abraço para vocês. Não consigo entender. Para vocês que estão assistindo nosso programa aí na TV e nas nossas redes sociais, nós vamos passar agora para vocês o trecho desse show da cantora. Realmente inadmissível a irresponsabilidade não só da cantora, como também da prefeitura que contratou o show. Embaixadora do Top sem parar! Eu tô de volta! Que saudade disso! Eu amo estar no palco! Meu ex virou meu amante! Tailândia! Quem gostou faz barulho, Tailândia! Vem cá, vocês acabaram de ver as imagens aí do show que foi realizado pela cantora na cidade do Pará. É isso aí, na cidade do Pará. A cantora compartilhou esse vídeo e a Mariana Fagundes realmente foi muito criticada nas redes sociais. Ione Abad, um forte abraço. Robert, direto de Piritiba, lá na Chapada, um forte abraço. Sérgio Luiz. Vejam que engraçado. As escolas estão fechadas. Vários restaurantes, casas de shows, até cinema teve várias restrições. Igrejas nem se falam. E quando nós entramos nas redes sociais, nos deparamos com shows realizados em alguns lugares. E detalhe, o governador do Pará, o cara pálido, que inclusive, diga-se de passagem, está lá sendo caçado, corrupto,
abre a boca para dizer que o Pará não está tendo casos, que está controlado, porque o que eu acho engraçado é que tudo está controlado. E quando nós pegamos os boletins epidemiológicos, inclusive tem cidades que não estão nem mais publicitando os boletins epidemiológicos, porque nós estamos sabendo que está ocultando, omitindo as informações para a população, os casos só têm aumentado. Os casos só têm aumentado. Na região metropolitana de Salvador, os casos só têm aumentado. E outro detalhe, inclusive, que foi publicitado nos principais jornais de ontem, os prefeitos pararam de comprar os testes rápidos. E a população precisa começar a cobrar. A última compra, inclusive na cidade de Camaçari, dos testes rápidos, foi em julho. Em julho, 25 mil testes rápidos. Então nós temos julho, agosto, setembro, outubro. 4 meses sem comprar testes rápidos. E não foi só a cidade de Camaçari, não. Não foi só a cidade de Camaçari, não. Nós temos outras cidades como Dias d'Ávila, Catu, Pujuca, Alagoinhas, Lauro de Freitas. E agora que começou a publicitar, eles agora começam a dizer que vão comprar os testes. As pessoas não têm analisado que os boletins epidemiológicos têm aumentado a quantidade de óbitos. Camaçari já passa de 130 óbitos. Então, é isso que tem acontecido. A Bahia hoje tem 881 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Nas últimas 24 horas. A população precisa se atentar. E já no nosso plantão das eleições, nós vamos mostrar as imagens que nós temos recebido de várias cidades, diversas cidades, com aglomerações. Inclusive o próprio governador Rui Costa andando sem máscara. Que país de hipocrisia. O governador proíbe abrir escolas, proíbe as ruas, o prefeito Assemineto fecha as praias. Enquanto isso, eles estão andando, fazendo campanha. Então, os próprios políticos que publicam seus decretos estão na rua sem máscara, com aglomerações. Então, realmente a gente não consegue entender. O governador Rui Costa começa a se preocupar principalmente por conta dos respiradores, que até hoje não deram conta. Cadê os respiradores, governador? E cadê o dinheiro? Foi devolvido? Então, ontem o governador Rui Costa falou o seguinte para a imprensa: apelo para que os prefeitos baianos retomem os testes para diagnosticar a Covid-19. E outro detalhe que a população não está se atentando. As crianças estão começando a contrair a Covid muito mais do que os adultos. E é uma preocupação, inclusive, da Europa, do Reino Unido, dos Estados Unidos. E olha que a CDC, que é um dos maiores centros de pesquisas da Europa, tem trabalhado com os maiores pediatras e infectologistas do mundo. E aqui no Brasil nós estamos preparados, caso nós tenhamos outro surto, só que agora com crianças. Porque até pediatra nas unidades de saúde nós não conseguimos. Quem tem dinheiro vai pagar seus 180, 200, 250, porque esse é o preço de uma consulta para pediatra. Esse é o valor. Então ontem o governador Rui Costa falou o seguinte, que os prefeitos baianos retomem os testes para diagnosticar a Covid-19. Na semana passada, o secretário estadual de saúde, o Fábio Vilas Boas, tinha dito que dezenas de gestores municipais estavam se recusando a fazer os exames com receio de atrapalhar nas eleições. Então não consigo entender. E nós já sabíamos que os prefeitos, nós já sabíamos que ia abrir, ia ter esse precedente por conta das eleições. Enquanto isso, a população está andando na rua, fazendo caminhada, batendo palmas, fazendo carreatas, caminhadas.
andando nas ruas, entrando nas casas. Agora, olha que interessante. Doutor Davi Piedade, um abraço. Yuri, forte abraço. Sheik, Alan Sheik, abraço. Vejam vocês. Quantos pais de família ficaram separados por conta da Covid-19? Lembram daquelas recomendações de não visitar avós, de não visitar os pais se fossem idosos, de não visitar crianças? E várias famílias ficaram sem visitar os seus parentes. Vários ficaram sem visitar os seus parentes. Aí agora você se depara com a campanha eleitoral, vereadores, prefeitos e apoiadores batendo em porta, entrando na casa daquelas pessoas que não estavam recebendo a visita dos seus parentes. E sabe lá Deus se essas pessoas não estão infectadas porque os prefeitos não estão mais comprando os testes rápidos. Imagine que você se privou de visitar o seu pai, se privou de visitar sua mãe, e vê um apoiador de um vereador, bate em sua porta, você atende, ele lhe dá um santinho, lhe dá um papel, lhe dá um material contaminado, e você de repente vai, contrai a doença ou contrai um filho seu, uma criança que estava em casa, e você privando ela de sair. E agora o secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas, diz que em conversa com os prefeitos, eles estão se recusando a comprar os testes rápidos. Estão se recusando a comprar os testes rápidos, com medo de perder voto, porque essa é a verdade. Pois é, doutor Davi. Foi proibido. Hoje é o último dia permitido para contato. E aí a população batendo palmas. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, eleitores. Vocês, apoiadores. Depois das eleições, que você contraiu a Covid, ou seu filho, ou seu pai, ou seus avós, nesse período, o seu candidato melhorou a saúde da sua cidade? O seu candidato melhorou a estrutura das unidades básicas de saúde? Das unidades de saúde da família? Aquela plaquinha que o governador Rui Costa colocou aqui em Camaçari, da reforma do Hospital Geral, já começou, governador? Já tem geriatra, governador, no Hospital Geral de Camaçari? Porque as mães que estão chegando lá, as grávidas que estão indo para lá, não está tendo atendimento, governador? E o senhor está andando aí na rua sem máscara, querendo elevar mais um poste que tenta eleger em Salvador? Será que a população tem consciência disso? Eu não consigo entender a justiça eleitoral. E todo mundo batendo no peito e dizendo que a justiça ia fazer isso, ia fazer aquilo. Neste instante, no nosso plantão das eleições, vocês vão ver o que foi que aconteceu em menos de 3 dias, com deferimentos e indeferimentos de candidatos. E aí o secretário estadual, Fábio Vilas Boas, ele disse que por enquanto não há nada que indique uma segunda onda. E aí eu queria perguntar ao secretário, se não vai ter uma segunda onda, como é que nós sabemos quantas pessoas estão infectadas se as prefeituras não estão comprando os testes rápidos?
Beleza no Sertão, forte abraço, presente aí também na nossa live no Instagram. Rosival, forte abraço, tá aqui em Camaçari, cidadão que é de olho 24 horas nas mazelas dos políticos, Rosival. E ninguém questiona o prefeito. O prefeito de Camaçari comprou 25 mil testes rápidos em julho. 2 semanas fazendo mutirões nas unidades básicas de saúde, dizendo que cada mutirão testou 150 pessoas. Mentira deslavada. Nós tivemos nos mutirões. Empurrou, foi remédio goela abaixo para a população. Por que é que os governadores, por que é que os prefeitos não pagaram o exame, o PCR? Por quê? E aí para as testagens e a população tá batendo palma. Beleza no Sertão, falando direto lá de Arapiraca, em Alagoas, pois é. Alagoas, Aracaju, Pernambuco tá um fiasco. Tá um fiasco. E a população não se atenta. Ontem foi publicitado, as UTIs pediátricas em Salvador estão 100% lotadas. É isso que vocês estão ouvindo, 100% lotadas. E a população não está se atentando para isso. O Nordeste é o que tem mais sofrido. Até quando? Até quando o nordestino vai botar na cabeça dele que um Bolsa Família, um Bolsa Social, Minha Casa, Minha Vida, não é dignidade para ninguém? O povo nordestino que construiu Brasília. O povo nordestino que faz a movimentação em São Paulo. O povo nordestino é que leva progresso para o Rio de Janeiro. O povo nordestino que faz o sulista bater recordes de produção. E para o povo nordestino é o quê? Essa briga do tal do Bolsa Família, que agora vai mudar o nome, Renda Brasil. É isso que o nordestino precisa? Do Minha Casa Minha Vida, mudar o nome e se transformar em um projeto e em um programa de financiamento habitacional para se pagar menos? Porque enquanto nós percebemos a movimentação de vacinas e de remédio em outros estados, o Nordeste está aqui sofrendo. O Nordeste sofrendo. Até quando? Porque até para trazer uma fábrica, uma indústria para as cidades do Nordeste é briga. É o expurgo. Quando vai para outros estados que não aceita, vem para cá. Então não consigo entender isso. O secretário estadual disse ainda que o aumento na ocupação dos leitos de unidade de tratamento intensivo pediátricos para a Covid-19 em todo o estado tem relação com o crescimento de aglomerações. Claro, secretário. Claro, cara pálida. Grande novidade. Concordo, Rosival. Concordo. E não é só o prefeito que gosta de ouvir pontos negativos da cidade, não. Esse mimimi deles, quando dizem que a cidade produz, que a cidade é grande, a relevância da cidade. Mas e no final?
As aglomerações estão aí, ninguém está tomando providência. E aí depois que Fernando Gomes, prefeito de Itabuna, falou, se o povo quiser ir para a rua, que vá, que morra. Acharam ruim. Aí acharam ruim. O povo acha o máximo, Rosival, o prefeito dizer que contraiu a Covid e se afastou e volta e o povo bate palma dizendo, aí o prefeito. Agora eu quero fazer uma pergunta à população. O prefeito se tratou aonde no HGC, foi? O prefeito se tratou aonde? Lá no Hospital Geral de Salvador, foi? Será que o prefeito foi fazer o teste rápido dele nas unidades básicas de saúde? Porque nem os canalhocratas dos vereadores fizeram os testes rápidos que foi comprado pela prefeitura. Pagaram 35 mil reais para fazer os testes nele e nos colaboradores. E é um bando de patetas, que a população está sendo pateta. Você anda na rua, hoje, o que mais tem é gente na rua balançando bandeira. Porque a ordem é 50 a 100 meninas por candidatos, balançando a bandeira. E você que está balançando a bandeira, será que se você contrair a Covid, os vereadores vão mandar aquela empresa que eles pagaram 35 mil para fazer seu teste? E que foi teste laboratorial, não foi teste rápido, porque para o povo é o teste rápido, que não tem tanta eficiência quanto o laboratorial. E você está lá balançando a bandeirinha pro cara de pau, pro cara pálida. O prefeito contraiu a Covid, o irmão contraiu o Covid, um monte de parente contraiu. Quais deles é que foram ser tratados nas unidades de saúde daqui de Camaçari? Vereadores que contraíram a Covid. E o próprio secretário estadual de saúde, ele fala, ele deixa bem claro. Temos um grande contingente de pessoas contaminadas entre 20 e 40 anos de idade. E que são exatamente essas pessoas que estão nas praias, nos bares, nos paredões, nos eventos políticos. Então, o próprio secretário, ele reconhece isso. Ele reconhece isso. E agora fica essa briguinha, agora fica a briga de dizer se a vacinação vai ser obrigatória ou não. Mas espera aí. Começou essa semana a campanha da poliomielite. Lembra? Quando a gente era menino pequeno lá em Barbacena que chamava de paralisia infantil, a poliomielite. Quero mandar até um forte abraço para todos os rotarianos do mundo. A maior instituição a combate à poliomielite hoje no mundo, o Rotary Club. E começou essa semana a vacinação. E a briga agora é se a vacinação vai ser obrigatória ou não. A vacina da poliomielite é obrigatória? A vacina do H1N1 é obrigatória? Do sarampo é obrigatória? E aí hoje sai nas capas dos jornais. Governo tem poder para determinar obrigatoriedade da vacinação, mas o presidente afirmou que decisão já está tomada. Governador João Dória disse que em São Paulo a vacinação será obrigatória. Por que Playmobil? Que o prefeito de São Paulo ele é um Playmobil perfeito. Por que as outras vacinações ele não coloca obrigatório? Principalmente lá na Cracolândia, tá cheio de gente doente. Então ontem o presidente Jair Bolsonaro, na última segunda-feira, ele disse o seguinte, que a vacinação contra a Covid-19, doença causada pelo coronavírus, não será obrigatória. A Lei 13.979, assinada pelo próprio Bolsonaro em 6 de fevereiro desse ano, diz que poderá ser adotada para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, a realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas. E aí dá a cutucada no Dória.
que disse que quem está propagando que a vacina será obrigatória não está pensando na saúde ou na vida do próximo. Claro, o Dória nunca pensou. Ele deveria se preocupar com o secretário dele, outro vagabundo que foi pego com um monte de dinheiro dentro de casa, escondido no forro. E que deveria estar preso. Deveria estar preso. A vacina está aí. Quem quiser tomar vacina, que tome sua vacina. Quantas pessoas estão aí sem tomar a vacina da poliomielite? Da gripe, H1N1, do sarampo. Quem quiser tomar sua vacina, que tome. E quem não quiser, paciência. Agora o governador vem de lá para cá para poder dizer que todo mundo é obrigatório tomar a vacina. Goela abaixo. Com essas procedências que nós estamos aí percebendo. Maria de Lourdes, forte abraço. Qual a procedência dessas vacinas? Todos os infectologistas, eles dizem o tempo todo. Uma vacina para ser desenvolvida demora anos e anos, independente da tecnologia. E agora surgem a vacina 2, 3, 4 meses que foram desenvolvidas e quer que a população goela abaixo tome as vacinas? Então eu não consigo entender. Eu não consigo entender. E aí, os ouvintes, os internautas, eles questionam: por que não estão preocupados em tirar a obrigatoriedade de votar? Por que não estão preocupados em tirar a obrigatoriedade de prestar o serviço militar? Então eu queria entender isso. Então eu não entendo. Eu não entendo. Doze horas e 36 minutos. A população brasileira realmente... Desculpe, até me engasguei. Está preocupada é com Renda Brasil, que vai ser o novo nome dado ao Bolsa Família. Porque o brasileiro, eu não entendo isso. Com tantas riquezas, tantas cidades que batem recorde de produção, o brasileiro está procurando o Bolsa Família, o Renda Brasil. Pois é, Rosival, tem gente que martela o tempo todo. Você paga R$ 3,50 na multa por não votar, do que você ir lá votar nesses canalhocratas. O Bolsonaro agora virou populista nato. Pegou a roupagem do ladrão. E aí tá lá. Para viabilizar um novo programa de renda básica, a equipe econômica considerou usar recursos de precatórios e do Fundeb. O Fundo da Educação Básica, que tem recursos fora do teto de gasto. Imagine isso aí. Enquanto os professores estão desesperados, os professores todos desesperados por conta dos precatórios, olha o que é que tem acontecido. Os políticos usando o fundo do precatório. Em meio às discussões sobre a viabilidade do Renda Cidadã, programa de renda básica que o governo Jair Bolsonaro quer lançar para substituir o Bolsa Família, o Centro de Liderança Pública defende um projeto que proteja a parcela mais vulnerável da população no ano que vem, para compensar o filho do auxílio emergencial, mas sem que isso coloque em risco o teto de gastos. Então querem utilizar o dinheiro dos precatórios. Ele lembra que a redução pela metade de R$ 600 para R$ 300 reais do auxílio emergencial no mês passado já é suficiente para que a extrema pobreza suba de 2,3% para 5%. Eu quero saber onde é que está essa pobreza do Brasil, gente. Onde é que está essa pobreza do Brasil, que todo mundo tanto fala?
Qual é a pobreza? Cidades e mais cidades produzindo. Cidades industriais produzindo. O que falta é parar desses políticos tudo bandido roubar. Só tem ladrão. Só tem bandido corrupto. A última do senador com dinheiro nas calças e vim dizer que era para pagar funcionário, o cúmulo do absurdo. Então, que extrema pobreza é essa do Brasil? Eu quero saber onde é essa extrema pobreza do Brasil, porque eu não consigo entender. Eu não consigo achar essa extrema pobreza. Nós temos o Vale do São Francisco, quero mandar até um abraço para Daniel Godinho, que está lá no Vale do São Francisco. Você pega a Casa Nova, Juazeiro, Petrolina, e estão produzindo uva, referência, pera, referência, maçã, referência, uma vinícola de referência. Você pega a Mata de São João aqui próximo, referência em hidroponia. Você vai para outras regiões, outras cidades, você vê a produção. Eu quero saber que pobreza é essa. A pobreza é você chegar que nem na cidade de Piritiba, por exemplo, na zona rural, e não ter água ainda. E você vê um depoimento de um morador chorando. Não é a questão da pobreza, não. São dos prefeitos vagabundos que saíram, entraram e não colocaram a água. Essa é a verdade. Quantas pessoas quiseram trabalhar na pandemia e foram impedidas? Quantas mercadorias apreendidas? Então, é isso que está precisando. Então, o Renda Brasil, que está todo mundo aí batendo palma, está todo mundo com água na boca, está saindo do seu dinheiro mesmo. É do seu dinheiro mesmo. E o governo utilizando do populismo para tapear. E todo mundo batendo palmas pro Bolsonaro. Ai, ai. 12 horas e 42 minutos. Estamos no Outubro Rosa. Vamos lá para o nosso recadinho aí do Outubro Rosa. Unimax apresenta Outubro Rosa, somando força.
Se no momento do diagnóstico o tumor tiver menos de 1 centímetro, as chances de cura chegam a 95%. Mas para isso é necessário o diagnóstico precoce. 3,7 mil é o número de vidas que poderiam ser salvas por ano a partir do diagnóstico precoce e da realização correta do tratamento. A batalha contra o câncer é fortalecida quando se pode contar com profissionais capacitados e companheirismo de pessoas queridas. O laço que nos une é a vida. Apoie e incentive as mulheres de seu convívio a se cuidarem. São 12 horas e 45 minutos e voltamos no ar com o programa Folha Notícias. Vocês acabaram de ver agora o nosso promocional, institucional sobre Outubro Rosa. E aí, Maria, é que nós martelamos também. Vocês, mulheres que estão aí fazendo campanha para os seus respectivos candidatos a prefeito e a vereadores, na sua cidade tem mamógrafo? Na sua cidade tem algum centro de especialidade para mulher? Na sua cidade tem algum fundo ou algum órgão que possa auxiliar a mulher, principalmente as que sofrem violência doméstica? Então, Outubro Rosa, ele fala principalmente do câncer de mama. A partir dos 40 anos de idade, todas as mulheres precisam fazer suas mamografias. E aí é que eu pergunto, vocês mulheres que estão apoiando seus prefeitos, eles compraram mamógrafos? Eles cuidam das mulheres? Gilson Farias, um forte abraço direto da Rádio Comunitária do Parafuso, junto com Rádio Web Bela Vista FM. Bebeto, forte abraço. Pois é, Maria. O presidente Jair Bolsonaro foi o presidente que se elegeu dizendo que não tinha gasto absolutamente dinheiro nenhum, outra mentira, dizendo que ia acabar com a corrupção e leva Roberto Jefferson, traz o Centrão para dentro do governo. E agora dá uma de populista. E vem para onde, Maria? Primeiro para o Nordeste. Tem andado aonde no Nordeste? Que é o lugar que as pessoas estão pedindo o Bolsa Família, o Bolsa Social, o Minha Casa Minha Vida. Então, o discurso bolsonarista agora é de populismo. Prefere arriscar, inclusive, o mandato dele, furando o teto de gastos, para colocar o tal do Renda Brasil, do que trazer para a população dignidade. Do que trazer dignidade. Então, esse é que é o grande agravante. Outro assunto que realmente tem dado o que falar e tem trazido muita revolta pra gente é o caso de Robinho. E eu não consigo entender como tem gente ainda apoiando o Robinho. Então, para vocês terem uma ideia, as gravações de Robinho, ele disse que a mulher estava completamente bêbada. E o canalha ainda teve relações sexuais com ela. Casado. Ainda tem gente dizendo que o Robinho tem que ficar solto. Esse canalha tem que ir pra cadeia. E tomara que ele seja preso aqui no Brasil, porque eu não sei se lá no exterior, de repente podem até ter pena dele, porque os daqui não tem. E ainda teve gente dizendo que a mulher foi porque quis. E desde quando se dá o direito de violentarem? Então quer dizer que se uma mulher sair com 2 homens, com 3, for para uma festa, para uma balada, como dizem, ela é obrigada a ficar com os 3? Ela é obrigada a pensar que aquelas 3 pessoas que convidaram ela vai abusar dela? É isso? É esse absurdo realmente? É esse absurdo? E aí eu estava vendo aqui também nas principais manchetes de hoje que agora a justiça
tem que entregar a medida protetiva em 24 horas, perdão, em 48 horas. E adianta? 90% dos feminicídios e violências domésticas que acontecem, o agressor tem medida protetiva. Tem medida protetiva. Então, o Robinho, ele assume que ele teve relações sexuais, pede desculpa, inclusive, para a esposa. Ainda querem inocentar esse cidadão. É por isso que todo mundo pinta e borda em cima de mulheres. É por isso. Não tem resultado. Não tem resultado. A medida protetiva serve para quê? Porque de protetiva ela não tem nada. Ela não tem nada. Nós temos vários casos que podemos relatar aqui. Camaçari é a terceira maior cidade mais violenta da Bahia. Maior índice de feminicídio da Bahia. Nós temos um caso em dezembro, 20 dias depois outro, no Réveillon outro, 15 dias depois outro. E todos com medida protetiva. Todos com medida protetiva. E aí o clube, inclusive o Santos, veio se manifestar agora. Ainda teve esse porém também. Então, sexta-feira, a diretoria do Santos, e aí lançou uma nota como se o próprio Robinho também tivesse anunciado a suspensão do contrato em comum acordo. E que não foi. Ainda tem um detalhe. Ainda estão analisando. Então, para quem não está acompanhando o caso de Robinho, o caso todo aconteceu foi em Milão, numa casa chamada Sil Café, na madrugada do dia 22 de janeiro de 2013. Agora vejam vocês. Todo mundo fala da Justiça do Brasil. Esse caso foi em 2013. 2013. Estamos em 2020. 7 anos depois. E que agora está se movimentando para ter a sentença. Agora. Além de Robinho e Falco, outros 4 brasileiros teriam participado do ato classificado pela Procuradoria de Milão como violência sexual. Ou seja, olhe a quantidade de pessoas que estavam. E o mais engraçado, em abril de 2014, Robinho disse que não tinha feito nada. Não tinha feito nada. Depois que imprensaram, aí ele disse que foi uma relação consensual. Inclusive com sexo oral. Agora, eu queria entender como depois ele mesmo pede desculpa à esposa por ter traído ela. Ainda tem outro agravante. Que a justiça fez o corpo delito, encontrou sêmen de Robinho nas roupas dela, da moça. Ainda teve outro porém. Grande Gerson. A conversa aconteceu no carro de Robinho. Em certo momento, o jogador demonstra preocupação com a possibilidade da vítima prestar depoimento. O Falco diz o seguinte. Ela se lembra da situação. Ela sabe que todos transaram com ela. E o engraçado é que Robinho disse que só teve relação oral e no trecho da ligação ele fala que ejaculou dentro. Agora imagine.
Maria, o agravante de Camaçari não é só de Camaçari. E de diversas pessoas que eu tenho recebido queixas, é que como é que pode, Maria, a mulher sofrer violência doméstica, a mulher ser abusada, como nós tivemos aquele caso da Argentina, que abafaram o caso aqui em Camaçari de 15 anos. Sabe por que abafaram o caso? Porque quando ela chegou na DEAN, ela foi atendida por homens. Porque quando ela chegou na DEAN, ela foi hostilizada pelos agentes. Porque quando ela chegou na DEAN, foi risada dela, principalmente quando ela disse que era uma turista argentina. E isso é abafar do caso. E o mais agravante é que quando eu vejo os políticos daqui, os candidatos, martelarem tanto essa questão da Secretaria da Mulher, e que hoje tem um CRAM, isso tudo é abafado e ninguém procura resolver, porque a DEAN está lá da mesma forma. A DEAN está lá da mesma forma. Abafa o caso, Maria, porque as rondas policiais não têm mulheres. Inclusive, a vereadora Cris Bacelar adentrou com um projeto de lei, eu acho que inclusive foi até aprovado, de que as rondas policiais deveriam ter uma mulher. Deveria ter uma mulher. Então é isso que eles abafam. Porque uma mulher, quando sofre violência, aqui em Camaçari, Mata de São João, Dias Dávila, elas têm que ficar tudo calada, Maria. Para vocês terem uma ideia, chegou um caso aqui pra gente, uma denúncia, de uma moça que sofreu violência doméstica, foi na delegacia, emitiram a protetiva, e a própria delegada disse que ela para voltar para casa. Como é, Maria, que essa cidadã volta para casa com o agressor esperando ela dentro de casa? Olha a irresponsabilidade. E detalhe, ela volta para casa e o marido, o companheiro, disse que lascaria a protetiva. E você não vê a preocupação dos políticos. Claro, não é a filha dele. Não é a filha dele. Não é a esposa dele. Porque a esposa de político, quando toma tapa, que vai pra mídia, ficam tudo caladinho. Ficam tudo caladinho. Tem muitos políticos aí com medida protetiva, tudo caladinho. Todos estão caladinhos, com medo. Então, Gerson, é exatamente. Dificilmente se vê uma mulher em uma ronda policial. Mas você vê, Gerson, policiais querendo abordar mulheres. Como nós já vimos, e eu tenho vídeos aqui, eu tenho fotos de policiais revistando mulheres. É crime. E você não vê em nenhum momento se citar isso. Nayara Rodrigues, um forte abraço. Josué Marinho, candidato a prefeito pelo PV da cidade de Camaçari, um forte abraço. Pois é, Maria. Para vocês terem uma ideia, a mulher ela não consegue sequer conversar com a família. Aí pegaram aquele caso da Eva, fizeram aquela firula toda, aquele marketing todo, porque eu quero entender por que foi feito só com Eva. De lá para cá, nós tivemos dezenas de casos de feminicídios e de violência contra a mulher, diga-se de passagem, agora na pandemia principalmente. Por que não fizeram a mesma firula? Não entendi. Porque a Eva, até a Damares, ela foi conhecer. Até verba para poder criar um instituto surgiu. E as outras, Evas? E as outras? Onde é que está a sensibilidade das delegadas? Que são essas que emitem as medidas protetivas, que dizem que estão trabalhando.
A própria Major Denise, que está aí candidata à Prefeitura de Salvador. Eu queria saber a atuação dela nessa formatação. Será que a Major tem brigado para trazer mais mulheres para os destacamentos dos interiores? Agora, Gerson, é assim. Você está com sua esposa e você é obrigado a ver um policial abordar e revistar sua esposa e você ficar calado. Porque se você abrir a boca, você toma tapa e vai preso. Como ontem nós estávamos vendo o vídeo do ciclista na ciclovia, a viatura estacionada na ciclovia, e o policial recriminou o ciclista porque ele estava na calçada, e eles impedindo a passagem porque o carro estava estacionado na ciclovia, e eles quiseram agredir o ciclista. Ainda pediram o documento, tiraram a mochila, pegaram a câmera porque estava sendo tudo filmado. E é esse o país da gente. Você tem que ficar calado e ver o policial apalpar, que na cabeça deles eles estão dizendo que estão revistando, que nós sabemos que muitos não fazem isso, e você tem que ficar calado. E aí sai governo, entra governo, sai governo, entra governo e não se resolve. Então esse que é o agravante. Aí quando é famoso, todo mundo quer abafar. Exatamente, Gerson. Esses dias nós vimos algumas matérias. Policiais mulheres estão sofrendo agressões por seus maridos. Exatamente. E é essa a polícia que eles estão dizendo que estão melhorando. Nada contra a corporação. Entendemos que tem profissionais realmente de qualidade. Profissionais que têm uma forma diferente de se trabalhar. Mas nós estamos andando em passos lentos. Esses dias o policial deu um tapa na cara de uma senhora na praia. Então, esses dias foi publicitado também a policial que foi agredida. Agora, porque é um jogador famoso, vai abafar o caso. Vai ficar calado. Então, essas coisas que nós precisamos repensar. E eu pergunto a vocês, eleitores, quais são as propostas e as políticas públicas que os seus candidatos fizeram? O que precisa, Gerson? O que precisa no Brasil é ter justiça. Vocês lembram, na época da pandemia, que estavam derrubando as mercadorias dos ambulantes? E colaboradores da feira daqui de Camaçari batendo na cara de ambulante. E quando os ambulantes tinham populares filmando, e eles diziam que eram policiais militares, e não deu em nada, Gerson. Vocês lembram da tal da Força Tarefa que batia em todo mundo na rua? A Força Tarefa que derrubava a mercadoria das pessoas na rua? E diziam, na verdade, que eram policiais? Se diziam ser policiais. Então, esse que é o grande agravante. Esse que é o grande agravante. 13h04. No ar, o programa Folha Notícias. Vamos agora a um breve intervalo e já estamos de volta com o nosso plantão das eleições 2020.
Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. O pensamento suicida é um problema que atinge milhares de pessoas no mundo. Está mais próximo do que podemos imaginar. Compreender isso e dar atenção a alguém em sofrimento já é uma grande atitude de prevenção e socorro ao suicídio. As relações entre pessoas, em casa ou no trabalho, podem curar, fazer adoecer e fazer morrer. Depende de como cada pessoa lida com o sofrimento. E cada um de nós lida de maneiras diferentes. O ambiente doentio é repleto de julgamentos, ofensas, desrespeito e críticas que destroem. Falta compreensão sobre as necessidades do outro. Já um ambiente saudável tem mais afeto, mais brincadeiras, mais abraços e mais colaboração. Ajuda a afastar maus pensamentos e momentos de tristeza. Agora pense, em qual deles você gostaria mais de estar? Se você é autoridade, um líder, amigo ou familiar, faça a sua parte. Repreenda as fofocas e intrigas. Evite palavras destrutivas. Não permita difamação, julgamentos e críticas negativas, assédio moral ou sexual. Se não puder elogiar, não desvalorize. Se perceber que alguém precisa de ajuda, não se afaste e não se omita. E lembre-se, a palavra tem força, mas o afeto de um abraço, muito mais. Forte abraço. Vamos agora para o nosso plantão das eleições. Eleições 2020, muitas notícias, muitas novidades durante esses últimos dias, viu? De final de semana, impugnações, indeferimentos, deferimentos e muito caso curioso. Mas antes até de eu começar a falar da política, vejam que coisa, viu? Gedel precisa pagar multa milionária para entrar no regime semiaberto. Decide STF. Quem duvida que ele vai conseguir pagar? Eu não duvido absolutamente nada. Dinheiro é que não falta. Então, segundo o STF, o ex-ministro teria que pagar multa de 1,6 milhão, valor determinado pelo STF, na sentença que o condenou a 14 anos de prisão, pelo caso do bunker de 51 milhões. Pô, para quem tinha 51 milhões guardado e vai pagar 1,6 milhão, ele tá no lucro. Ele continua comendo a pizza dele dentro de casa, né? Continua comendo a pizza dele de casa. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco das polêmicas das eleições, a proibição de santinhos, de carreatas, de caminhadas. Mas antes nós vamos ver aqui alguns vídeos, denúncias que os nossos internautas mandam pra gente. E vejam vocês a inauguração, né? A inauguração de um comitê lá em Dantas, tá? Aqui na cidade da Bahia. Rapaz, temos que rir, viu? Meu querido povo de Crisópolis, depois do que eu vi na carreata de hoje, eu só quero apenas agradecer a essa gente tão maravilhosa. Agradecer ao povo de Crisópolis pela linda festa que vocês proporcionaram nesta segunda-feira, dia 12 de outubro, na nossa carreata do Buril até a sede. Nós fizemos uma carreata histórica e confesso para vocês que fiquei muito emocionado em ver tanta gente reunida de forma espontânea, com alegria no rosto, demonstrando o seu apoio, carinho e confiança. Eu agradeço a cada amiga e a cada amigo que aqui esteve, a cada jovem com o seu espírito alegre, a cada morador da zona rural que se deslocou de tão longe
Agradeço a todas as pessoas dessa cidade que nos prestigiaram e manifestaram o seu apoio e o seu carinho. E é por isso que não existia uma manifestação para o cancelamento das eleições. Nós estamos muito felizes. Então, observem, esse vídeo foi mandado por um internauta, tá, denunciando o descaso. E tem mais. Outra carreata. Então, nós temos outra carreata. Grande Gerson, já estamos no nosso plantão das eleições. E eu colocando aqui o vídeo para quem está assistindo a gente através do Face e das redes sociais. As aglomerações nos eventos. O que eu acho engraçado é que na pandemia a Polícia Militar fez blitz. Olhem essas cenas. Olha a quantidade de pessoas andando de moto sem capacete, sem máscara. Todo mundo, uma boa parte embriagada, consumindo bebida alcoólica, pilotando moto, dirigindo carro. Tá aí as imagens. Bem claras para vocês verem. Não disse que tem aquele ditado que contra fatos, né? Provas não há argumento. O que é que a justiça vai dizer aí agora? Que é mentira? Carreatas com dançarinas na frente. É essa a política. É essa a política que nós estamos vendo. São esses candidatos, são esses prefeitos que estão sem dinheiro. Olhem essas cenas do trio elétrico, olha a quantidade de gente atrás desse paredão. Então são esses candidatos que disseram que não tinham dinheiro. É isso. Olha a quantidade de pessoas. Então, eu realmente não consigo entender. Aí já foi na cidade de Prado. E pra gente fechar com chave de ouro, pra nós fecharmos com chave de ouro. Aí, ó, tô no Coqueirinho, no bairro que eu nasci. Governador Rui Costa, do PT, que tanta presepada fez na pandemia pra não ter aglomeração. Olha aí, ó. Veio as eleições, acabou o vírus. Olha o governador ali. É o governador provando que o vírus é uma mentira. Não tem problema aglomerar, não. Cadê a máscara do governador? Olha lá. Cadê a máscara? Abrir restaurantes. É o mesmo governador disso tudo. Ele aí que tá vindo, andando, com os vermelhinhos ali do lado. É esse mesmo governador. Eu já não me assusto. Quando eu vejo essas cenas. Eu já não me assusto. Então esse bando de cara pálidas, bando de canalhocratas, tudo na rua, todo mundo na rua, e o povo que se estrepe. Como eu falei, a cidade tá cheia de gente balançando bandeiras. O que mais tem é menino na rua balançando bandeira. E vou dar um recado. Para vocês que estão balançando bandeiras. Eu já soube que vocês estão recebendo mensal, não é nem semanal. Vocês tomem vergonha na cara. Vocês que estão balançando bandeira, que estão entregando santinho, que estão entregando cartinhas e etc. Vocês tomem vergonha na cara. Porque se vocês deixarem para receber no final do mês, que já é no pé da eleição, vocês não vão receber seu dinheiro e depois vocês vêm choramingar. E depois quer vir até para a imprensa para falar mal de candidato. Tomem vergonha na cara de vocês. Porque o que eu soube é que vocês vão receber mensal. E se for mensal, o pagamento vai ser no dia 12 ou 13 de novembro, com a eleição dia 15. Vocês não vão receber.
Pois é. Vocês não vão receber. Então, Gerson, todo ano é a mesma coisa nas eleições. Dorinho, um abraço. Nayana Rodrigues, um forte abração para você. Então depois vocês não procuram a imprensa para falar mal do seu candidato, para dizer que não recebeu dinheiro, que ficou no sol quente, que não deram nem água. Então vocês tomem vergonha na cara. Porque o que mais nós estamos vendo agora é na rua. E saiu até a conversa de que ia ter candidato pagando R$100 a diária. E eu quero saber de onde está saindo esse dinheiro também. De onde é que está saindo esse dinheiro? Porque não consigo entender. Big Data, CNN, Democrata lidera com 41%. Isidoro tem 10%. Bruno Reis lidera para a disputa a prefeito de Salvador com 41% das intenções de votos. Parece que agora está difícil. Uma nova pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendada pela CNN Brasil, aponta que o candidato e atual vice-prefeito Bruno Reis, do Democratas, lidera para a disputa a prefeito de Salvador com 41% das intenções de votos. Em seguida, estão os candidatos Pastor Sargento Isidoro, do Avante, com 10%, a Major Denise, do PT, com 7%, Olívia, do PCdoB, com 6%, Bacelar, com 4%, César Leite, do PRTB, com 4%, e Hilton Coelho, do PSOL, com 3%. Os candidatos Celcinho Cotrim, do PROS, e Rodrigo Pereira, do PCO, não pontuaram. Isso, inclusive, tem irritado bastante Celcinho Cotrim, viu? Ele tem entrado na justiça e etc., porque disse que o nome dele pontua assim, que estão tentando desqualificar ele e etc. A pesquisa identificou ainda 10% de intenção de voto nulo ou branco e 15% que não souberam responder. Bruno também é o favorito na pesquisa espontânea, quando se pergunta o candidato favorito do entrevistado sem apresentar uma lista de opções. Ele foi citado por 33%. Rapaz, parece que realmente a Semineto é o Midas das eleições, viu? Então, infelizmente ou felizmente, parece que vai continuar, com certeza, vai continuar com a gestão do grupo da Semineto. Bruno Reis move a ação contra César Leite na Justiça Eleitoral. César Leite foi alvo de ação por conta de uma postagem nas redes sociais com posicionamento conflitante do Democrata a respeito do presidente Jair Bolsonaro. Geras, um forte abraço. Geras, candidato a vereador na cidade de Camaçari pelo PL, um forte abraço. Rapaz, essas eleições realmente... Vejam vocês o que foi publicado esses dias também. Diante de várias especulações, publicaram quanto ganha um vereador na cidade de Dias Dávila. E vocês vão começar a entender aos pouquinhos, tá? Vocês vão começar a entender aos pouquinhos por que é que todo mundo quer ser vereador. Não precisa de nada, né? Não precisa você participar de entrevista, não precisa você ter um currículo acadêmico invejável. O salário dos vereadores também varia conforme a quantidade de habitantes da cidade, tem como base o salário dos deputados estaduais. O valor pago aos vereadores não pode ser maior que 5% da receita do município. A Câmara de Dias Dávila, o salário base de um vereador corresponde a R$10.100 com 30 horas semanais de trabalho. Além do salário, os vereadores ainda contam com 3 assessores cada um que recebem R$1.305. Isso nós estamos falando da cidade de Dias Dávila. É uma cidade muito menor do que Camaçari. Então, imagine as outras cidades maiores. Diga-se de passagem, inclusive, Camaçari, Lauro de Freitas e etc. Outra notícia até aqui da cidade de Camaçari foram
3 notícias que abalaram o cenário político. O primeiro foi o indeferimento do candidato Andrade, do PP, e que, curiosamente, de um dia para o outro também foi resolvido. Hoje, já acessando o Divulga Candi da Justiça Eleitoral, do Registro de Candidatos, Andrade já está apto a participar das eleições. Então, o soldado Andrade agora volta à disputa sem problema nenhum. A segunda notícia que abalou realmente também a cidade foi a impugnação também, né, o indeferimento do ex-presidente da casa e também do vereador Marcelino do PT. É isso mesmo. Foi indeferido e parece que já estão fazendo a movimentação para que ele seja de fato deferido. E a terceira notícia que abalou a semana foi também o pedido de indeferimento e de impugnação de todos os candidatos do partido PROS, que hoje faz parte do Partido dos Trabalhadores. Então, parece que há uma movimentação muito grande para o indeferimento de muitos candidatos. E parece que esses dias vão cair mais candidatos. A Justiça Eleitoral tem deixado em aberto várias candidaturas e tem gente que parece que não vai conseguir reverter o quadro. Então parece que vai ficar mais difícil. O que a gente percebe, na verdade, é uma movimentação entre, logicamente, as majoritárias, para que quanto mais se dificulte para os candidatos, melhor. A briga de poder, na verdade, entre eles. Rosival diz que mais uma vez o PT vai perder de lavada nas eleições. O PT perdeu a moral, viu? Rosivaldo, na verdade o PT vai perder em tudo que é canto, porque os apoiadores da candidatura de outras cidades parece que não têm tido o resultado que eles esperavam. Então, o que nós percebemos é que Alagoinhas, Radiovaldo Costa, que nas últimas eleições tinham saído do PT, entrado na Rede Sustentabilidade, voltou para o PT, mas não tem tido um crescimento relevante. Subindo mais um pouco, quando nós chegamos em Catu e Pujuca, o PT novamente não tem tanta força. Catu tenta com o vereador do PT, Celes, professor Celes, que vai ser o sucessor, na verdade, a indicação de Geras, que também é do PT. Tem esse impasse e o imbróglio, na verdade, em Dias d'Ávila, mas aí pulamos Mata de São João, vamos para Mata de São João. O grupo petista já saiu do PT, se filiou ao PSDB e já estão dentro do governo do Marcelo Oliveira e provavelmente vai eleger João Galberto, que é do PSDB. Então o PT, eu acredito que não vai ter sequer um representante na Câmara Municipal. Em Dias d'Ávila, a prefeita Jussara tem um pouco de dificuldade, tá tendo um pouco de dificuldade em elevar o nome do ex-vereador e atual vice-prefeito Geraldo Requião. Então tá tendo essa polarização entre Jussara, né, o grupo de Jussara, mais o grupo de Andréa, né, do Cajado, do deputado federal. Já em Camaçari, nós percebemos que realmente há essa dificuldade em agregar. E o que fez, na verdade, e que foi o fato curioso também, foi mesmo com a ida do Fábio Lima para a base do PT, não teve o crescimento significativo que eles esperavam. Já há rumores, inclusive, de muitos candidatos que já passaram para o grupo tanto do prefeito Elinaldo, como alguns indispostos que também passaram para o grupo do PT, mas já retornaram porque perceberam que não teriam o retorno esperado. Natália Vieira, pré-candidata pelo Democratas da cidade de Camaçari, um abraço. Rai Ferreira também, um abraço.
Rivelino. Rivelino, concordo. Quem não sabe comer se lambuza. E, Rivelino, o que eu acho engraçado também, Anderson de Jesus, um forte abraço. Maurício, um abração para você. O que eu acho engraçado sobre se lambuzar é que muitos candidatos antes das eleições, os pré-candidatos que diziam que iam ter estruturas, que tinham condições de ganhar a eleição e etc., tem sentido agora o gosto amargo dos bastidores. Inclusive, a nossa edição do Tabloide Metropolitano impresso desse mês vai relatar justamente os bastidores da política. Ou seja, na pré-campanha teriam carros, teriam combustível, teriam santinhos, teria mão de obra para poder utilizar, e parece que não foi bem assim. Então, para aqueles apoiadores que nunca tinham participado dos bastidores e que nunca tinham sentido na pele o que é ser um candidato, parece que agora eles estão sentindo na pele o que é ser candidato. Então, parece que vai ter muita indisposição, o pós-eleição também. Eu acho que o prefeito Antônio Elinaldo vai ter sérios problemas e eu acho que o próprio Caetano agora já começa a jogar pá de cal no grupo político dele. Gildeclar Queiroz, um forte abraço. Então a gente vê uma dificuldade muito grande. Camaçari, inclusive, surpreendeu com 11 candidatos. Inclusive, eu queria anunciar o nosso debate de prefeitos. Vai acontecer na primeira semana de novembro. Já entramos em contato com a assessoria dos 11 candidatos a prefeitos e provavelmente teremos esse debate que a população também tanto clama. Então a gente espera que seja um debate de qualidade, que a população realmente possa ouvir todos os seus candidatos e por fim eles escolherem o melhor para a cidade. Então, parece que essas últimas semanas agora vai ser decisivas. E a gente percebe claramente que algumas eleições, algumas candidaturas, elas já estão sendo definidas. Gildeclar, um forte abraço, irmão. Obrigado, prazer estar aqui também com o nosso programa e você está aí assistindo. Então a gente percebe claramente que isso vai realmente fazer a diferença. E o vereador Marcelino, nós já percebemos que é um dos alvos nesse momento. A Justiça Eleitoral cancela registro de candidatura à reeleição do vereador Marcelino. Já entrou com recurso e eu acredito que com certeza ele vai conseguir reverter por enquanto. Porque a ideia, na verdade, é tentar segurar até o dia da eleição. No último domingo, dia 18, o vereador e candidato à reeleição José Marcelino, do PT, teve o registro de candidatura cancelado pela Justiça Eleitoral, pela juíza eleitoral Bianca Gomes da Silva. A ação foi movida pelo candidato a vereador do PSL, Jamerson da Silva. Jamerson da Silva, não sei se vocês lembram, o Jamerson foi um dos coordenadores, aliás, é um dos coordenadores do movimento de renovação. E ele tem atuado arduamente para que a Câmara de Vereadores ela possa ser oxigenada e que diminua o máximo de candidatos na reeleição. O promotor eleitoral Everardo Yunes se manifestou favorável à ação de impugnação da candidatura do petista. Parece que agora o promotor Everardo Yunes tem acordado mais um pouco. Marcelino foi considerado inelegível por ter tido as contas rejeitadas no período em que foi presidente da Câmara Municipal. A rejeição é referente ao exercício de 2016 e ocorreu por descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí eu pergunto, só agora, desde 2016, mas espera aí, o processo dos ex-presidentes ficaram como? Porque tem dois outros ex-presidentes da casa que também responderam o processo. 2 outros que responderam o processo. Então acho que o pau que dá em Chico teria que dar em Francisco. Não só o vereador Marcelino, mas tem outros 2 presidentes da casa que também respondem processo. Então, acredito que deve ser analisada essa questão. E abalou realmente a base toda do Partido dos Trabalhadores.
Então, segundo o grupo petista, não abaixaremos a cabeça para as perseguições. E o que eu acho engraçado é desde quando o Partido dos Trabalhadores pode abrir a boca e falar em perseguição? Desde quando? Rivelino Martins, tem muitos candidatos vermelhinhos que apoiam os invasores de terra e na ola. Pois é isso aí. Não, Gildeclar, os dois outros presidentes o Osiel mais o Theo Ribeiro. Foram os três. Inclusive, eu sempre disse aqui no programa o seguinte, eu queria realmente que a gente pudesse saber em quem votar, porque você pega da esquerda, da direita e do centro, estão todos envolvidos. Guilherme Ferreira, forte abraço para você. Márcio Bigodinho. Então nós estamos perdidos, porque é o sujo falando do mal lavado. E como eu acabei de ler uma manchete aqui do PT, dizendo que não abaixaremos a cabeça para as perseguições, quem é o Partido dos Trabalhadores para falar em perseguição? Quem são vocês, cara pálidas? Quem são vocês? As gestões, tanto do deputado Pinóquio, como da gestão de Ademar, o que mais houve foi perseguições. O que mais houve? O Caetano hoje, inclusive, ele corre atrás de um e do outro, perseguindo também. Então, o PT não pode abrir a boca para falar em perseguição. Não tem moral, não tem ética para falar em perseguição. Não tem ética. Então, os processos eles têm que ser analisados e têm que ser julgados de todo mundo. De todo mundo. Então nós vimos essa última carreata, o prefeito andando de moto com as mãos soltas, a primeira dama andando sem máscara, com as mãozinhas dando tchau, e não dá em nada, a justiça não faz nada, e do outro lado se fazendo da mesma forma. Eu não estou falando aqui só de um lado não, a maioria dos candidatos a prefeito e vereadores, cheios de irregularidades, e querem dar uma de moralista, fazendo carreata cheia de gente dentro de carro, nos paredões, sem máscara, com bebida alcoólica, de ambos. De ambos. Então, sujo falando do mal lavado. Como é que o vereador pode abrir a boca e candidato a vereador novo? Abrir a boca, se eu tenho aqui vídeos, se eu tenho fotografias do moralista entregando cesta básica em casa. Áudios, tentando corromper, comprar voto. Até o próprio Jamerson esses dias já publicou vídeo aí, como diz no popular, injuriado, porque estavam indo nas casas que tem possíveis votos dele e oferecendo cargo, oferecendo dinheiro, e isso é normal. Quem não sabe que isso ia acontecer? Quem não sabia? Agora, o PT vem se fazer de pobre coitado agora? E aí a nota diz, o Partido dos Trabalhadores vem através desta informar, reafirmar o apoio ao companheiro Marcelino e dizer que toda militância que não abaixaremos a cabeça para as perseguições feitas aos nossos companheiros. Quis companheiros, não é companheiros não. Então não entendo. Quantos e quantos empresários saíram de Camaçari por perseguição das gestões anteriores? Quantos ambulantes não sofreram ali na Praça Barão, Montenegro, e sofreram também dentro da feira? Quando tinha administração também do PT. Caetano está sendo agora surrado, por quê? Porque agora ele perdeu o paletó, ele perdeu o poder. Não pode mais perseguir tanto quanto ele perseguia. E agora ele está tendo resultado e vai tomar novamente uma balaiada. Essa é a verdade, porque a cada dia que passa, vem decaindo. E pensou que ia trazer o Fábio Lima, que já estava em putrefação. E quem não sabia disso também? Fábio Lima não ia agregar absolutamente nada, ele não estava agregando nem ele mesmo. O PP está aí desesperado para poder eleger um vereador, o partido da base do governador, do vice-governador, e está empenando para eleger um. E teve dificuldade, inclusive, em compor a quantidade de candidatos. Ainda teve dificuldade. E outra coisa que eu quero chamar a atenção é a respeito das candidaturas de mulheres. Eu quero saber se as mulheres vão ficar caladas com tudo que está acontecendo. Porque nós estamos sabendo o que é que está acontecendo. Cadê o dinheiro das mulheres? Cadê as estruturas para mulheres? De um lado e do outro não estão dando nada. Estão empurrando papel. Papel, santinho casado, e se virem. E as mulheres vão ficar caladas? E corre um sério risco
de novamente a Câmara de Vereadores de Camaçari não ter mulheres. Eu não vou dizer nem das outras cidades, porque já é certeza. Mata de São João, Dias Dávila, Alagoinhas, já é certeza de não ter mulheres. Alagoinhas provavelmente continue a Raimundo Florencio. Mas Catu, Pujuca, Mata de São João, como diz os joguinhos, game over. Então é isso que está acontecendo. Um monte de candidata aí caladinha, com medo. Mas não disse que não tem perseguição, que os candidatos a prefeito de vocês não perseguem. Então por que vocês ficam caladas? Por que não vão para a mídia para dizer que estão sem dinheiro, que não tem carro, que não tem combustível, que não tem material? Que o que está ouvindo é, se não tinha dinheiro para ser candidata, porque foi agora. Agora está se falando isso. Agora. Mas antes, quando precisava da mulher para poder fechar o coeficiente, correram tudo atrás de vocês. Correram tudo atrás de vocês. Tem candidata, e eu vou listar ainda, para a gente falar aqui no programa, candidato que não sabia nem que era candidata. Candidata que não sabia nem que era candidata, para vocês terem uma ideia. Então é isso que acontece. E estão acreditando que vai eleger mulher. Eu quero saber qual grupo. Em qual grupo. Porque eu não consigo realmente mensurar. Nem enxergar isso aí. Não consigo. Então é isso que está acontecendo. Um monte. E é outro fato engraçado. Você anda na rua, você só vê mulher balançando bandeira. Que é outro fato engraçado. Só mulher balançando bandeira. Será que tem mulheres coordenando campanhas? Será que tem mulheres sendo motoristas? Será que tem mulheres que estão dentro dos comitês administrando? Será que depois que passar a eleição vai ter mulheres dentro dos gabinetes, tanto quanto tiveram agora nas ruas? E aí, é isso que acontece. Vários candidatos que já estão saindo de suas legendas. Há ainda a possibilidade, inclusive, de queda de candidatos a prefeito. Vai acontecer, podem esperar. E eu vou dar esse furo de reportagem aqui também. Diversos candidatos a prefeitos que vão arregar, não estão conseguindo levar adiante. Primeiro, não estão conseguindo porque não tem estrutura. Prometeram estrutura para os candidatos a vereadores e não estão cumprindo. Então já começa daí. Não estão cumprindo. E aí tá aberto aqui o nosso telefone, 9195-1984. Tá aberto. Eu quero que o candidato ligue pra gente e diga que tá tendo estrutura. Principalmente mulheres. Eu quero que ligue pra aqui e diga, ó, Bruno, eles estão dando bandeira, estão dando santinho, deram carro, deram motorista, deram subsídios pra gente realmente fazer uma campanha honesta e concorrer de fato como se deve concorrer. Porque não é isso que eu escuto. Não é isso que eu escuto. As secretarias se movimentando nos bastidores. São essas coisas que a gente ouve da comunidade. Benefícios que não estavam sendo liberados e agora foram liberados. Visitas que não eram feitas e agora são feitas. Então isso aí sim. Isso a gente sabe que está acontecendo com frequência. Abrir a boca para dizer que não está tendo compra de votos, acho meio difícil. Eu acho meio difícil. Então, o que a gente tem percebido, na verdade, é que muita gente parece que quis entrar no meio político para realmente aflorar o espírito de porco que já tinha. Essa é a verdade. Porque já estão agindo igualzinhos que estão aí. Igualzinhos que estão aí. Então, nós percebemos claramente, e isso é fato, claramente, de que a eleição tem favorecido o gestor atual justamente por isso. Porque os outros grupos não se fortaleceram, porque os outros grupos não têm discurso. E as pesquisas apontam, de fato, a vitória, né, do gestor atual da cidade de Camaçari. O João Gualberto,
provavelmente volte a governar a cidade de Mata de São João. Não da forma com que ele esperava, com tanta facilidade, igualzinho o Elinaldo de Camaçari, que pensou que seria mais fácil do que ele pensava, e que não foi. Não foi. Camaçari hoje é o acervo de 533 candidatos a vereadores. Estão aí se engalfinhando. Vamos ver o pós-eleição, o que é que vai acontecer. As viúvas chorando, porque todo pós-eleição é isso. E aí que vem o engraçado. O pós-eleição é que todo mundo vai começar a dizer que não teve estrutura, que não deram dinheiro. E quem perdeu vai dizer que não tinha. E por aí vai. E olha, o Ministério Público não acatou a denúncia da participação de Caetano Veloso, porque não enquadrou como showmício. Então, o Ministério Público deu opinião favorável ao recurso da campanha de Manuela Dávila, tá, que está concorrendo à Prefeitura de Porto Alegre e está na frente, provavelmente ganhe. E afirmou em manifestação no domingo que a live fechada do artista Caetano Veloso, oferecida para arrecadação de recursos à campanha de Manuela, não caracteriza showmício. Pois é, eu acho que o Caetano Veloso está sentindo muita falta da Lei Rouanet. Por isso que ele está ajudando. O showmício, show artístico para a promoção de candidatos, foi proibido na mini-reforma eleitoral em 2006. Uma das motivações da época foi esses eventos que davam vantagens às campanhas mais ricas, que contratavam artistas famosos e atraíam público pelo entretenimento, não necessariamente pelas propostas dos partidos. Então, provavelmente, o Caetano Veloso vai fazer a live para arrecadar. Para vocês terem uma ideia, a live do Caetano Veloso seria realizada com a cobrança de R$60 por link de acesso. R$30 seria para Manuela e 30 para Boulos. Boulos está perdido, não sei o que. Esse Boulos realmente, eu vou até evitar falar sobre esse cidadão. O ingresso iria direto para o financiamento das duas campanhas e o show seria uma doação do artista a ambos. A decisão dividiu opiniões de especialistas em direito eleitoral. E aí o que eu acho engraçado... Epa, quase eu derrubo aqui. O que eu acho engraçado... vai abrir precedentes para os outros fazerem. Então, imagine aqui da Bahia, Ivete for fazer, Xande for fazer. Eu acho que essa discussão ainda vai demorar muito, até porque eu acho que vai haver, de fato, uma manifestação de outros candidatos. Com certeza, obrigatório, vai ser obrigatório aos outros também a acatarem isso aí. 13h43. Rosângela, um forte abraço. Dix Lore, também um forte abraço para vocês. Quero mandar um abraço para Vani Reis. Tá lá em Londres curtindo o nosso programa. Em Vini, também em Londres. Micah Rice lá nos Estados Unidos, um forte abraço. Então essa eleição realmente parece que tem acontecido isso aí. E nos bastidores, todo mundo sabe o que tem acontecido, o que é que as pessoas têm dito sobre os políticos e que no final está sendo a mesma coisa. A política não mudou e realmente não vamos ter surpresas como todo mundo esperava. A avaliação positiva de Rui tem alta e passa dos 66% em Salvador. A avaliação positiva de Assemineto volta a crescer em Salvador. Vejam que engraçado, né? Esse namoro de Rui Neto, Rui Neto, Assemineto e Rui Costa. Ambos têm crescido bastante em Salvador e nós sabemos que provavelmente o governo do estado sempre fique na mão de Rui Costa e a prefeitura de Assemineto. Eu acho que a gente vai ter surpresas em 2022. Esperem que vocês vão ver o que é que vai acontecer com esses dois. Então, eu acredito que nós vamos ter surpresas. Maioria dos soteropolitanos acredita que Bruno Reis vencerá a eleição já no primeiro turno.
Já se cogita, na verdade, sair. Denise dobra de tamanho, mas não parece atrapalhar a tendência de vitória de Bruno Reis. A Major entrou, na verdade, naquela famosa sinuca de bico. Já o Sargento Isidoro lidera e Bruno e Denise têm percentual similares na rejeição. O que eu acredito que aconteceu com o Sargento Isidoro foi o seguinte. Eu não sei quem tem acompanhado as redes sociais, o Sargento Isidoro tem feito algumas atitudes que têm mudado a concepção das pessoas. A última foi a dança dele, ironizando a questão do homossexualismo e etc. E parece que isso tem trazido um péssimo resultado para ele. Segundo o Instituto Paraná Pesquisas, em parceria com o Bahia Notícias, 42,4% dos entrevistados, Isidoro não iria merecer o voto. As pessoas disseram de jeito nenhum. Então, o segundo é o Bacelar do Podemos, pelos eleitores. Depois vem Hilton Coelho. E, por último, Rodrigo Pereira e Celcinho Cotrim com 12%. Boa tarde, Rosângela. Forte abraço para você. Então, o Sargento Isidoro ele tem tido uma postura atípica, principalmente de quem quer gerir uma cidade que nem Salvador, que é uma cidade de responsabilidade. É uma cidade, inclusive, que tem mudado muito. Eu acredito que Salvador tem crescido a passos largos, diferente de Camaçari. Camaçari nós temos sofrido, acho que, uma crise de identidade. Tá? Não só Camaçari. Eu percebo que Camaçari, Dias Dávila e Mata de São João têm passado pelo mesmo problema. Você tem Mata de São João que os políticos não têm olhos para a sede. Mata de São João não tem uma empresa, empregabilidade zero, taxa de criminalidade altíssima. E parece que os candidatos não têm tido nenhuma preocupação. João Goberto foi prefeito por 8 anos, o seu sucessor mais 8 e não resolveu o problema. E agora o João Goberto tenta voltar. Dias Dávila, uma cidade que a cada dia que passa parece que fica mais feia. Uma cidade que o entroncamento é feio, os coletivos, os ônibus, o transporte público arcaico. Uma cidade que você percebe que não tem nada de futurista. E aí você pega uma prefeita que foi vereadora, marido vereador, tem uma concepção diferenciada, tanto do legislativo como executivo, mas não fez a cidade crescer. E aí o deputado Cajado tenta voltar para administrar a cidade. Eu não consigo visualizar Andréa Xavier voltando a ser prefeito e mudar a cara da cidade. Camaçari bate agora 304 mil habitantes, dos maiores PIBs e FPMs da Bahia e do Brasil. E você pega uma cidade que a briga política prevalece mais do que a vontade do povo. A vontade do povo. Uma cidade que o polo petroquímico a cada dia vem sendo desativado por uma questão de idade. Nós temos um polo que foi construído, que foi implantado na década de 70, veio para aqui em 76, 77. Um litoral pouco explorado. As pessoas vão para o litoral de Camaçari e dizem que estão em Salvador. Eu não sei se é por vergonha de dizer que está em Camaçari ou porque realmente não quer que a orla seja de Camaçari. E os políticos estão pouco se lixando. Dijane Araújo, um forte abraço. Camaçari é o cúmulo do absurdo. Um secretariado de turismo que nunca faz turismo. Uma prefeitura avançada da orla que não gere nada. A orla está abandonada. O prefeito agora faz umas calçadas, asfalta um pedaço de um lado, um pedaço do outro, está achando que está fazendo muita coisa pela orla. Você vai para o polo desativado, cada dia que passa uma planta é fechada e aumenta o desemprego no município. Nós já temos mais de 20 mil desempregados. Você vem para a cidade de Camaçari, algumas praças requalificadas, mas não tem nada de atrativo para a população. Cada dia que passa, as pessoas que trabalham em Camaçari, que têm uma renda mais ou menos, estão indo morar em Lauro de Freitas ou Vilas do Atlântico. Isso é fato de Camaçari. Uma pessoa que ganha hoje entre 3 a 5 mil reais não vive mais em Camaçari. Não vive. Você não acha atrativo na cidade para gastar dinheiro, não acha atrativo na cidade para viver.
Enquanto isso, os políticos estão debatendo, um hospital municipal, a saúde caindo das pernas há muitos anos, há muitas gestões. É falar que 15 centímetros que aumenta um viaduto, a cidade vai prosperar. Eu quero saber, a fala do vice-prefeito. Quero saber como é que vem essa prosperidade desses 15 centímetros. Que essa briga toda desse viaduto eu também não consigo entender. Que tanta prosperidade é essa que esse viaduto traz. E aí ficam se trabalhando em cima de obras e mais obras que são de décadas se brigando no município. E ninguém fala nada com nada. Ninguém fala nada com nada. Então nós estamos perdidos. Vamos sair do quente para ir para o fervendo. Região metropolitana cai nos pedaços. Lauro de Freitas nem se fala. A cidade está destruída. Eu não sei onde é que Moema tem visto que Lauro de Freitas teve evolução. Eu não entendo. Simões Filho nem se fala. E observem que, curiosamente, acabaram as reuniões da cúpula da região metropolitana. Porque na época da pandemia eles estavam se reunindo. Mas nós sabemos para que se reuniram. Nós sabemos por que se reuniram. Aí agora, ó. Não tem mais reunião. Não se discute mais nenhumas ações. Tá tudo lindo, maravilhoso. Ninguém foi isento dos impostos, tem que se pagar. Quem conseguiu sustentar sua empresa, reabriu, tá aí entre trancos e barrancos, capengando. Quem não conseguiu, que se lasque, porque não teve nenhum apoio. As escolas privadas estão todas fechadas. Um monte de professor desempregado, um monte de funcionário das escolas demitidos. Ninguém está preocupado, nem toca nesse assunto. O prefeito das cidades, como diz no popular, estão cagando e andando. E pronto. E agora já se fala realmente no cancelamento do carnaval, o cancelamento do Réveillon. Então, eu quero ver como é que se vai resolver essa situação toda. Enquanto isso, a população vai batendo palma para os políticos. É isso aí, participando das carreatas e das carreatas, das caminhadas e etc. A matéria que destacou esses dias no Bahia Notícias, quarto maior colégio eleitoral da Bahia com 178 mil eleitores, Camaçari se encaminha nesse ano para uma disputa polarizada novamente entre o atual prefeito Antônio Elinaldo e Ivoneide Caetano, e esposa do ex-prefeito Luiz Caetano. Então, é bem claro o desenho da eleição de Camaçari. É bem claro. Então, eu não sei realmente qual o discurso que nós teríamos que usar para poder convencer esses políticos de que a população a cada dia só tem sofrido mais e eles não estão nem aí. E vou dar um recado aí para os eleitores, principalmente de vereadores. Eles já colocaram em votação um projeto de lei para aumentar o salário deles em 2021, tá? Um monte de câmaras de vereadores já colocaram em pauta, já votaram, já foi aprovado em 2021. Quem ganhar, os novatos e os da casa, já vota com salário alterado. E vocês? Então é isso que está acontecendo. E a população está pouco preocupada. 13 horas e 54 minutos. Vejam vocês que engraçado. O boletim epidemiológico daqui da cidade de Camaçari. E vale recordar, tá? Que eu falava aqui no programa, os valores, os milhões pagos para as unidades de saúde. E observem o boletim epidemiológico de ontem. Óbitos em investigação, 11. Leitos ocupados na rede pública, 0. Na rede privada, 0. Isolamento hospitalar, rede privada, 0. E eu queria entender essa matemática.
11,7 milhões pago na Santa Helena, 5 milhões pago no Hospital da Mulher, 5 milhões pago na Clínica, no Centro de Enfrentamento da Covid. E quando nós pegamos o boletim epidemiológico, 0. Isolamento domiciliar, 0. Óbitos em investigação, 11. Leitos ocupados na rede pública, 0. Leitos ocupados na rede privada, 0. Isolamento domiciliar, 73. Isolamento hospitalar na rede pública, 6. Na rede privada, 0. Óbitos confirmados, 120. Com 11 em investigação, vai para 131. E olhe que quando foi aberto o comércio no dia 27 de agosto, nós temos 61 óbitos. 61. Nós estamos com 120 confirmados e 11 em investigação. E a população está na rua. E a população está participando dos eventos políticos. E está tudo lindo, maravilhoso. Então, imaginem vocês. Esse é o boletim epidemiológico de Camaçari de ontem. Gueba dos Pocs, um forte abraço. Então, eu realmente não consigo entender. Onde é que eles estão vendo que a curva está acentuada da Covid? Nessa configuração. Realmente não consigo entender. As pessoas na rua, aglomeração, sem máscara e, segundo a Secretaria de Saúde, a curva está estabilizada. Então, como diz o ditado, se são eles que estão dizendo, quem somos nós? Quem somos nós? 13 horas e 58 minutos, chegando ao final de mais um programa Folha Notícias. E o destaque, principalmente da cidade de Camaçari, foi o deferimento agora do Soldado Andrade, do Movimento do Terceira Via, que de 2 dias se resolveu. E agora quem tenta sair dessa seara é o vereador Marcelino e os candidatos do PROS, que também estão tentando sair da impugnação de suas candidaturas. Então, eu acredito que de hoje para amanhã teremos mais novidades. A previsão do tempo de Camaçari hoje, 29 graus, 0 possibilidade de chuva, 60% da umidade. Provavelmente teremos uma chuvazinha aí, mas no final de semana. Hoje nós teremos 30 graus na máxima, 23 na mínima. Amanhã vai chover, hein? Então pega logo aí o seu guarda-chuva, porque amanhã chove. Sexta e sábado, chuva, 28 máxima, 23 mínima. E no domingo dá uma estiadinha, porém semana que vem novamente de chuva, tá? Então prepara o casaco e para quem quer ir para a praia esse final de semana, sexta e sábado vai dar uma chuvinha, então só se quiser tomar banho de praia com a chuva. Pires, um forte abraço aí presente também em nossa live aqui direto do Instagram. E para vocês que querem acompanhar os nossos programas e o nosso conteúdo, encosta o seu leitor de QR Code do seu celular na nossa telinha aí. Tem esse QR Code, você baixa o aplicativo e assiste os nossos programas e ouve através do nosso site www.radiofolha.com. E aí vocês podem curtir inclusive a nossa programação musical. Forte abraço para todos vocês que estavam nos assistindo até agora. E amanhã estaremos aqui, se Deus permitir, ao meio-dia. Fiquem agora com a nossa programação musical para quem nos acompanhou através da rádio e na nossa TV e nas nossas lives. Um forte abraço para vocês e amanhã estaremos aqui de volta. Forte abraço.